Simbora, meus amigos! Vamos começar aqui nossos vídeos pós-WWDC 2024 falando de Apple Intelligence. Sim, é claro que ela tomou esse nome para si própria, AI Apple Intelligence. Essa é a nova suite, o novo conjunto de ferramentas, de tecnologias que a Apple está trazendo este ano, a partir deste ano, para o iOS 18, o iPadOS 18 e o macOS Sequoia 15. São todas baseadas em inteligência artificial generativa, e a Apple aproveitou aí a keynote de abertura da Worldwide Developers Conference 2024 para detalhar um pouquinho, fazer promessas, explicar como que funciona esse modelo dela, como é que funciona principalmente a parte de privacidade, que é talvez o grande trunfo da Apple, o grande diferencial dela em relação a todas as suas concorrentes. E nesse vídeo aqui, patrocinado pelo UPDF, a gente vai fazer uma passada geral aqui sobre AI nos dispositivos da Apple, finalmente ela se rendendo aí ao termo, embora tenha puxado para si, né, Apple Intelligence, para vocês entenderem do que isso se trata, quais serão as limitações, o que vai chegar, quando, para quem. Então vamos lá, esse é o nosso primeiro vídeo, depois a gente vai ter outros vídeos aqui também detalhando as outras novidades que chegarão aos sistemas operacionais, não só esses três, mas também as outras plataformas aí da Apple, como o Apple Watch, Vision Pro, tvOS e tudo mais. Então vamos começar aqui falando de Apple Intelligence. Antes de mais nada, eu queria agradecer o patrocinador deste vídeo aqui, que é o UPDF, link aí na primeira linha da descrição desse vídeo, que é uma suíte completa, nesse caso, para você editar e lidar com arquivos PDF, visualizar, editar, converter, exportar e usar ferramentas de inteligência artificial também nos seus arquivos PDF. Com o UPDF você pode editar e manipular arquivos PDF como se fossem arquivos normais de Word, de Pages, usar recursos de reconhecimento óptico de caracteres, manipular imagens, adicionar assinaturas digitais, marcas d'água e usar as ferramentas de inteligência artificial dele aqui para, por exemplo, resumir ou traduzir um arquivo completo PDF. A ideia de implementar esses recursos de IA no UPDF é para simplificar tarefas e tornar o seu dia a dia mais eficiente. E uma das melhores coisas do UPDF que a gente sempre destaca aqui é que com apenas uma licença, e tem link com desconto exclusivo aí na descrição do vídeo, você pode usar ele no Mac, no Windows, no iOS, no Android, no seu iPad, onde você quiser, uma licença para todas as plataformas. Mais uma vez, obrigado pelo UPDF, pela parceria de sempre por aqui. Então vamos lá, vamos entender aqui o que é essa suite Apple Intelligence, o que consiste. É a primeira vez que a Apple está se aventurando em inteligência artificial? Obviamente não. Mas é a primeira vez que ela está falando isso de uma forma mais explícita, e é assim a primeira vez que ela está se aventurando em IA generativa, com modelos de diffusion, de difusão e de LLMs, esses largos modelos de linguagem. É a primeira vez de fato que ela está se aventurando nisso, mas vale notar que os sistemas dela já há alguns anos dispõem de alguns recursos que claramente são inteligência artificial. Quando você toca e segura no sujeito ali de uma imagem, ele faz aquele recorte para você, isso é IA. Quando você tem, principalmente em inglês funciona melhor, mas mesmo no teclado em português, que ele faz aquelas predições do que você vai digitar, isso é IA, entre outros exemplos aí permeados pelos sistemas dela. Mas ela sempre falou muito de machine learning, e inclusive nessa última, aprendizado de máquina, né, em português, na última keynote ela manteve também muita coisa falando em ML, em machine learning, mas ela agora fala muito em AI, em Apple Intelligence. Então é um conjunto de recursos e ferramentas que vai estar no iOS 18, no iPadOS 18, no macOS 15, que em sua boa parte é a Apple catching up, né? Ela alcançando as concorrentes, porque boa parte dos recursos anunciados são sim muito bem-vindos para quem está no ecossistema Apple, para quem usa um Mac, para quem usa um iPhone, para quem usa um iPad, mas não são novidade nenhuma, não são revolução nenhuma. Então são recursos, por exemplo, de revisar, de resumir textos, de te ajudar na sua escrita, de reescrever alguma coisa num tom diferente, e isso vai estar permeado, como eu falei, por todos os sistemas, inclusive qualquer caixa de texto. Isso é uma coisa legal, ela não vai restringir isso, por exemplo, ao Mail ou ao Pages. Qualquer caixa de texto pelo sistema vai poder utilizar essas ferramentas de escrita. Segunda coisa óbvia e muito esperada é como a Apple Intelligence lida com imagens. Então, no aplicativo Fotos, por exemplo, quando você for editar uma imagem, agora tem uma nova ferramentazinha ali chamada Cleanup, ou limpar, não sei como é que eles vão traduzir isso, que vai permitir que você pinte ali ou circule algum objeto, por exemplo, num plano de fundo de uma foto, uma pessoa indesejada, ele automaticamente remove aquilo ali. E teremos também o chamado Image Playground, que é tanto um aplicativo à parte, ou seja, independente, como também vai estar integrado a outros aplicativos como o Notas, o Pages, o Keynote, o Freeform, que permite, é claro, que você gere imagens. Então tem algumas pré-definições ali de categorias, de temas, de sujeitos, e você vai poder gerar imagens em 3 tipos diferentes. Elas vão poder ser em formato de animação, em estilo de animação,
ou em estilo de rabisco, de esboço, ou em estilo de ilustração. O que não vai ter é coisa realística, coisa fotorrealística, coisa simulando a realidade, uma imagem estilo as geradas pelo Midjourney, super realística, que você até fica na dúvida se aquilo ali é IA ou não. São coisas mais básicas e tudo processado localmente no dispositivo, que é uma coisa muito importante que eu vou tratar daqui a pouquinho. Além disso, falando ainda de imagens, temos os chamados Genmojis, que é a possibilidade, como o nome já diz, de você descrever ali um novo emoji, além dos 3, 4, 5 mil que já existem ali na biblioteca de emojis, e ele vai gerar uma imagem, um emojizinho, de acordo com a sua descrição, que pode ser livre da sua criatividade. Você vai poder enviar isso daí como um sticker, nas suas mensagens lá do iMessage, possivelmente em outros apps que adotarem suporte a isso também, então Genmojis. E o terceiro aspecto aqui, ainda falando de se equiparar com concorrentes, é a parte de linguagem, de te interpretar melhor, de tornar a comunicação mais natural, de tornar a comunicação com a assistente, com a Siri, ou via digitação também, que a Apple está explorando bem este ano. Ela entendeu que nem sempre a gente quer falar com a Siri, às vezes a gente quer fazer um prompt ali em texto mesmo, então isso vai estar presente também, permeado pelos sistemas, mas tudo isso de uma forma mais conversacional. Então, por exemplo, eu posso aqui começar a pedir para a Siri, define aqui um timer para 10, se bem não, 10 não, 8, se bem não, coloca um timer aí para 5 minutos, por favor, e ela entende que você mudou de ideia no meio do caminho. Hoje a gente, quando erra, né, um comando para a Siri, a gente tem que parar, não, ela não vai entender, vou repetir aqui para ela me entender direito. Esse exemplo que eu dei aqui, não prático ainda, porque isso não está funcionando ainda, mas essa coisa mais natural, que é o que acontece quando a gente lida com uma pessoa, se eu estiver pedindo para você aí definir um timer, por exemplo, e eu me embananar ali, mudar de ideia, você vai entender. Então a ideia é que o computador, o cérebro do iPhone e da Siri também te entenda nessas situações. E a partir daí, ele começa a, por exemplo, no Mail, tem um recurso muito legal. Em vez de você ter ali na sua listinha de e-mails uma, duas, três linhas iniciais do seu e-mail, ele entende, interpretando o conteúdo daquele e-mail ali, ou resumindo o conteúdo, o que é naquele preview do e-mail que é mais importante de você ter ali, não mais as primeiras uma ou duas linhas do e-mail de uma forma padronizada. Ele já mostra um preview ali mais útil. Notificações também, priorizar e-mails e notificações, ele entender o contexto do que você está recebendo em termos de e-mail, de mensagens, de SMS, de iMessage e colocar numa área prioritária acima de tudo. Isso tudo é para tornar nosso dia a dia mais útil, mais otimizado e mais eficiente. E aí a gente já começa a entrar numa seara aqui que é um grande diferencial da Apple por essa integração que ela sempre fala verticalizada de hardware, sistemas, softwares e os serviços também atrelados a ele, que permite a Apple oferecer muitos benefícios para os usuários sem violar as nossas privacidades. Então, o fato de essa Apple Intelligence e a Siri estarem permeadas pelo sistema permite que ela saiba tudo sobre você, sem você ter que dar permissão, porque tudo isso já está no seu aparelho. Tudo isso é processado, é interpretado localmente. Então ela sabe quem são os seus contatos, qual é a sua relação com esses contatos, com que frequência você se comunica e o que você fala com esses contatos, quem está presente nas suas fotos, quais são os sites que você visita, com quem você fala via telefone ou FaceTime. Cruzar essas informações, tudo isso de uma maneira privada e local, e isso sim dá um poder inimaginável a um sistema de inteligência artificial realmente pessoal e privado, que é uma coisa que a Apple está batendo muito na tecla. E mais para frente também, além disso, ela promete outros recursos, provavelmente esses só vão chegar no ano que vem, que é interpretar mesmo o que está na tela do seu aparelho e interagir com tudo que você está vendo na tela do aparelho. Então, eles dão um exemplo, por exemplo, de você estar numa mensagem, alguém colou lá um endereço sem especificar que, por exemplo, o meu novo endereço. Colou lá o endereço, tem umas outras mensagens ali no meio do caminho e você pedir para a Siri ali, atualize esse contato aí com o endereço que ele me mandou. E aí você não precisa selecionar o endereço, copiar e colar. Ele já vai interpretar ali na tela que tem um endereço aquilo ali, que foi aquele contato que te mandou, vai pegar aquele endereço, já sabe qual é o contato que tem que colocar e atualiza aquela informação no contato. Outro exemplo muito legal que eles deram, você perguntar para a Siri que horas que o voo da minha mãe pousa. E ele já puxa um e-mail que a sua mãe mandou 2 meses atrás, que ele sabe quem é sua mãe, com o número do voo dela, consulta essa informação atualizada em tempo real do voo na web e te dá uma resposta ao voo dela, tá pousando daqui a 1h20. E você pergunta ali já em sequência, e o nosso jantar, onde que é, que horas que eu preciso sair para chegar na hora certa. E aí ele já cruza essa informação com uma mensagem que sua mãe mandou 3 dias atrás,
com uma reserva de um restaurante. E ela mandou isso pelo mensagens, o voo foi pelo e-mail e ele cruza essas informações de uma forma conversacional, porque ele sabe quem é sua mãe, sabe qual é o dia que ela está chegando, identificou que aquela reserva no restaurante é para aquele mesmo dia, 2 horas depois que ela pousa, e te dá essas respostas bem contextuais, bem pessoais, cruzando essas informações. Eles dão outros exemplos também de futuro. Você está preenchendo um formulário lá de cadastro e ele pede qual é o número da sua identidade. Você também pode usar a AI para preencher isso daqui, porque ele sabe que tem uma pasta lá no seu arquivos, lá no Files, no Finder, que tem uma screenshot, uma foto da sua identidade, ele lê aquela imagem, tem a interpretação de imagem, que isso já existe também. AI, outro exemplo de inteligência artificial que já está no sistema com OCR, né, reconhecimento óptico de caracteres. Então ele lê dentro de uma imagem o númerozinho da sua carteira de identidade e puxa aquilo ali e preenche o formulário automaticamente para você. E outras coisas também que vão chegar no futuro, que é a possibilidade de você interagir via voz ou via texto com tudo nos seus aplicativos. Então é você entrar num app de terceiros, inclusive, você pedir para ele fazer alguma ação que você faria por meio de vários toques, mas a inteligência artificial interpretar o que é que você quer fazer. Eu preciso tocar ali, preciso arrastar aquilo ali, copiar e mandar para outro app. Então, é você fazer interações do tipo até pedir, olha, reproduza no Overcast aquele episódio do podcast que o meu sócio me falou no outro dia. E aí ele vai buscar nas suas mensagens, por exemplo, do WhatsApp, que o Edu me comentou de um podcast que ele ouviu, ele vai identificar qual é o episódio, qual é o programa daquele podcast, vai mandar o comando para o Overcast, que é um app de terceiro, reproduzir aquele podcast especificamente para mim. Ou de você interagir também, pega essa imagem aqui e jogue para dentro de uma nota específica lá sobre a viagem que eu estou planejando. Essa integração entre apps e a interpretação também da interface dos recursos do app são coisas que a Apple promete chegar à Apple Intelligence daqui para o ano que vem. Mas beleza, Rafael, e como que isso tudo vai funcionar na prática? Você citou muitas vezes no vídeo o processamento local, né, on device. E realmente, segundo as promessas da Apple, até para provavelmente evitar custos elevados que ela vai ter com servidores remotos, segundo ela, boa parte das requisições que você fizer para a Apple Intelligence vão rodar localmente no dispositivo. E daí que já começa a parte negativa, né? A primeira grande má notícia que eu tenho para trazer para vocês aqui, que é a lista de compatibilidade da Apple Intelligence. Ela vai requerer inicialmente um iPhone 15 Pro ou iPhone 15 Pro Max e qualquer Mac ou iPhone do chip M1 para cá. No caso de iPads e Macs, eu achei super justo, né? Requerer simplesmente o Apple Silicon. Então, M1 para cá funciona, de 2020 para cá, qualquer Mac ou iPad equipado com M1, M2, M3, M4 e variantes vai rodar a Apple Intelligence. No caso dos iPhones, é bizarro porque nem mesmo toda a linha flagship atual vai suportar a Apple Intelligence. Eu não falei da linha iPhone 15, que já seria uma limitação enorme. Os iPhones 15 e 15 Plus estão fora. Você precisa de um iPhone 15 Pro ou 15 Pro Max e a partir daí acredita-se que toda a linha iPhone 16 em diante vai suportar a Apple Intelligence. Os motivos técnicos para isso não foram informados. Tem uma análise técnica que eu vi por aí que diz respeito não muito ao chip ou ao seu Neural Engine, né, a parte do chip destinada a tarefas de machine learning, de inteligência artificial, mas diz possivelmente respeito à quantidade de RAM, de memória desses dispositivos. Parece que a Apple Intelligence precisa de pelo menos 8 GB, que é o que está aqui no 15 Pro, no 15 Pro Max, e está em qualquer Mac ou iPad com M1 para cá. Então, para os iPhones que têm 4 ou 6 GB já não seria possível de rodar isso. Mas independentemente dessa limitação técnica, para mim, isso foi um grande... Para mim não, né? Para todo mundo. Foi um grande balde de água fria, porque a Apple se gaba muito do poder dos seus chips, né, de já estar investindo no Neural Engine há tanto tempo e limitar isso para os modelos Pro da ultíssima geração, né, dos modelos 15 Pro e 15 Pro Max, na plataforma mais importante de todas, né, a gente vai interagir primordialmente com AI num iPhone, não vai ser no iPad, não vai ser no Mac, né, embora seja muito bem-vindo estar nessas outras plataformas também, mas é onde a gente mais, o que está sempre com a gente no nosso bolso são os smartphones. Essa limitação é muito ruim. Eu mesmo falei no nosso podcast que eu até aceitaria, né? Como se eu tivesse que aceitar uma coisa ou não, tô falando aqui a minha opinião, obviamente, mas eu aceitaria que, vamos supor que a Apple Intelligence esteja do iPhone 13 para cá, acho que seria já justo. Então 13, 14, todos os modelos estariam presentes aí, receberiam essas novidades de inteligência artificial, porém,
Nesses aparelhos mais antigos, sem ser o 15 Pro e o 15 Pro Max, boa parte das requisições teria que ir para a nuvem, ou seja, demoraria um pouco mais ali, teria uma latência um pouco maior de resposta e requereria, obviamente, uma conexão com a internet. Eu acho que até seria ok, beleza, os aparelhos vão ter tudo aqui, só não vai ser tão rápido quanto o de última geração, mas nem isso a Apple vai oferecer. A gente vai discutir mais isso no nosso podcast, é claro. Então essa é a limitação em termos de device, e eu falei agora aqui de computação na nuvem, porque sim, tem uma parte grande aqui de um modelo que vai estar presente no iOS 18, no iPadOS 18, no macOS Sonoma 15, um modelo de linguagem local no aparelho que vai permitir a esses aparelhos rodarem boa parte da AI localmente, mas nem tudo é possível você colocar localmente. Esses aparelhos eles têm uma limitação de espaço, você não pode armazenar um LLM gigantesco só de forma local. Por isso a Apple também anunciou para a Apple Intelligence o chamado Private Cloud Compute, que é uma outra parte aqui da Apple Intelligence na nuvem. Então a Apple construiu novos data centers com servidores baseados em Apple Silicon, segundo vazamentos aí dos últimos meses eles rodam no chip M2 Ultra, e é uma parte na nuvem para processamento do que não for possível rodar localmente nos dispositivos. E a Apple fez isso da forma mais transparente e privada possível, inclusive permitindo inspeção por analistas e investigação pública, certificada, logada, de que os códigos que rodam nos servidores estão 100% em conformidade aí com o que ela promete em termos de privacidade, de não armazenar dados dos usuários, de só enviar para a nuvem, de fato, a requisição que ela precisa da nuvem processar e trazer isso de volta, enfim, de uma forma super transparente e muito diferente do resto da concorrência. Então, para a galera que vai precisar realmente, que quer adentrar no mundo de AI e se preocupa muito com privacidade, as promessas da Apple são as melhores possíveis. Primeiro, boa parte das requisições rodando localmente. E quando você precisa ir para a nuvem, o Private Cloud Compute vai garantir também total privacidade para você, só usando realmente o poder que a nuvem tem a oferecer para executar certas tarefas de inteligência artificial. E aí isso nos leva à terceira grande parte aqui da Apple Intelligence, que é integração com outros sistemas de IA generativa, começando sim com o ChatGPT da OpenAI, mas é começando com ele. O próprio Craig Federighi, que é o vice-presidente sênior de engenharia de software da Apple, já deu a entender numa entrevista pós-keynote da WWDC que ela está conversando sim, conforme os rumores apontavam, com o Google para implementar também o Gemini nesses sistemas e quem sabe outros no futuro. Então, na minha opinião, essa integração com outras IAs vai ser muito parecida com o que a gente sempre teve no sistema em termos de buscador da web, né, para o Safari. Então ele vem ali por padrão com o Google. Agora a parte de IA, o padrão vai ser o ChatGPT, mas se você quiser você muda ali o Safari. Eu quero usar a busca do Bing, ou eu quero usar a busca do DuckDuckGo. Na minha opinião, isso que vai evoluir essa parte de IA de terceiros nos sistemas. Agora é só ChatGPT, em breve Gemini, quem sabe entra ali depois Perplexity, Baidu na China, Anthropic, todos esses outros modelos aí poderão negociar, quem sabe até a Meta, não sei se o X, Twitter vai querer também entrar aquilo ali. Todo mundo tem hoje em dia suas IAs próprias e elas poderão, conforme negociações com a Apple ali, oferecer esse poder extra. E aí essa integração com o ChatGPT é uma coisa realmente extra. Não tem nada a ver com tudo que a gente falou agora. Tudo o que eu falei até agora de Apple Intelligence é próprio da Apple. O processamento, a nova Siri, a interpretação natural, o processamento, a interpretação das suas coisas locais, as ferramentas de geração de imagem, de revisão de textos, tudo isso é by Apple. O ChatGPT vai entrar em situações específicas em que a ferramenta da Apple não pode te responder, nem mesmo consultando a nuvem. Então esse modelo enorme do ChatGPT, vou dar um exemplo idiota aqui, preciso de uma receita para um soufflé de queijo. Se bem que uma receita para um soufflé de queijo tinha que estar localmente no iPhone, né? Mas enfim. Preciso de uma receita para um soufflé de queijo. O iPhone não precisa armazenar. Então ele te pergunta, isso sempre vai ser muito explícito, se você quer mandar aquela requisição para o ChatGPT ou futuramente para qualquer outra dessas IA generativas, você dá um toque, quero sim, aí sim ele vai para o ChatGPT e te traz a resposta. Isso pode ser tanto para geração, para respostas gerais aí de conhecimentos, de geração de textos, mas também para análise de imagens e de documentos PDF, por exemplo. Tudo isso também vai ser bem integrado aos três sistemas, iOS 18, iPad 18 e macOS Sequoia 15, essa integração opcional, opt-in, né? Na verdade você não precisa nem ligar, ele vai sempre te perguntar, quer que eu mande isso daqui para o ChatGPT, sim ou não? E essa integração é possivelmente a forma mais privada que existe hoje no planeta para você sequer interagir com o ChatGPT. E a Apple garantiu isso na parceria dela com a OpenAI, porque, primeiro,
os IPs são anonimizados e randomizados. Então, você fazendo múltiplas requisições ali ao ChatGPT por meio do iOS 18, cada vez que você consultar os servidores da OpenAI, vai ser para eles como se fosse um usuário diferente. Ele não tem como cruzar histórico de informações. Segunda coisa muito importante é que você não precisa de uma conta no ChatGPT e nem pagar pelo ChatGPT. É gratuito e sem conta, ou seja, de novo, não tem como associar você ao seu login que você criou lá, ou até se você usou o seu login do Google ou de alguma outra plataforma para se logar ao ChatGPT, você não precisa fazer isso na integração local com a Apple. E tudo isso também eles garantem uma boa camada de privacidade ali para só enviar para a nuvem as informações realmente que você precisa de uma maneira a não te rastrear e tornar aquela interação a mais anônima possível. Ainda assim, quem quiser, quem paga por alguma das assinaturas do ChatGPT vai poder, se quiser, conectar sua conta lá para até usufruir de tudo que as versões pagas do serviço têm a oferecer. Isso também vai ser uma coisa opcional. E aí, meus amigos, a gente entra no que talvez seja a limitação mais idiota e inesperada, que era um grande medo que eu tinha em relação à Apple Intelligence. Primeiro, ela não está disponível nas betas atuais. Já estamos rodando, não nesse aparelho aqui, tem um iPhone 14 aqui que não vai rodar Apple Intelligence, mas já está aqui com a primeira beta do iOS 18 para a gente futuramente fazer vídeos aqui das novidades individualmente para vocês. Mas mesmo quem tem o iOS 18 beta no iPhone 15 Pro ou 15 Pro Max hoje, ainda não tem acesso a nada disso da Apple Intelligence. Não está nas primeiras betas, possivelmente vai surgir na segunda, terceira, quarta beta, porque no lançamento do sistema, até setembro, a Apple Intelligence vai estar lá, o início dela. Não tudo isso que eu falei. Algumas coisas vão chegar por meio de updates subsequentes daqui para o fim do ano ou começo do ano que vem. Mas uma coisa a Apple já anunciou, que é a limitação de ser somente em inglês dos Estados Unidos. É inacreditável em 2024 a Apple, uma empresa global como é, com uma força de trabalho, com engenheiros, com o alcance que ela tem, e ainda no mundo da inteligência artificial, que a gente viu essas IAs todas aí avançarem e funcionarem plenamente em múltiplos idiomas, cruzando idiomas. Quem já usou o sistema de voz do próprio ChatGPT sabe como que isso é incrível, e mais uma vez a Apple vem com essa coisa totalmente inexplicável aí de limitar uma novidade dessa a inglês dos Estados Unidos. Como eu falei na nossa transmissão do evento, eu estou muito na torcida para eles terem falado isso, ó, só para a gente começar aqui, colocar isso, chutar da porta, sabe? Vamos botar isso para funcionar e rapidamente ela adicionar mais idiomas ali, inclusive preferencialmente o português esteja ali entre eles. Porque se a gente for usar o histórico da Apple em relação ao suporte de idiomas via HomePod, que está aí há anos no mercado e até hoje não suporta o português, a coisa vai ser muito feia. Se repetir o que aconteceu com o HomePod, vai ser decepcionante demais. Eu estou muito na expectativa de ela ter anunciado o inglês só para dar um start ali, e ainda este ano a gente vê vários novos idiomas sendo suportados pela Apple Intelligence. Para quem quiser testar, aparentemente vai ser simplesmente você entrar nos ajustes do iPhone e mudar tanto o idioma do aparelho quanto o idioma da Siri. Não precisa ter ID externo, não precisa nem mudar a região, é só o idioma de fato do aparelho e da Siri está em inglês para você ter acesso à nova Siri com essa interface em tela cheia, bonitinha, e aos recursos que eu falei aqui de Apple Intelligence, mas tudo tem que estar em inglês, infelizmente. Então essa é talvez a grande decepção. Fala-se também que inicialmente vai ter uma espécie de lista de espera ali para você ter acesso aos recursos, possivelmente por limitações também para a Apple entender como é que vai ser o volume de requisições, como é que os servidores dela vão responder. Ela mesma já falou, você quer testar de longe dos Estados Unidos? Espere um pouco mais de latência, porque esses servidores todos, esse data center que ela construiu provavelmente está nos Estados Unidos, ela vai querer colocar CDNs, né, para respostas rápidas à medida que isso for expandido pelo mundo. Então, vamos ter um começo aí não só limitado, não vai estar disponível tudo isso que eu falei da Apple Intelligence, como também ainda essa limitação de hardware, iPhone 15 Pro, 15 Pro Max, chip M1 e de idioma, que é talvez a pior de todas. Mas, de novo, eu estou numa expectativa, estou animado, estou otimista de que isso é só o começo. Não quer dizer que a Apple vai mudar de ideia e vai suportar o iPhone 13, isso daí, não esperem isso, mas espero sim que a coisa evolua rápido. Ela chamou essa Apple Intelligence de uma nova era para a empresa, falou várias vezes que isso tudo que está sendo anunciado é só o começo, então a gente fica na expectativa de que realmente seja o começo apenas e que ela não fique para trás, porque ela mostrou que está disposta a alcançar as concorrentes, mas ela agora precisa trabalhar para de fato alcançar as concorrentes, e fazer isso só em inglês não chega nem perto disso.
Beleza, gente? Esse era então o nosso panorama aqui sobre Apple Intelligence. Assim que isso estiver disponível, a gente vai dar um jeito de pegar aí, botar as mãos em um iPhone 15 Pro, 15 Pro Max, rodando a beta disso daí para mostrar para vocês mesmo em inglês como é que isso vai funcionar na prática. Não vou fazer isso no meu aparelho principal, não instalo beta nele, não recomendo que vocês façam, por isso que a gente tem aqui aparelho secundário para isso, mas esperem muitos conteúdos aí. Faremos também vídeos sobre as principais outras novidades dos sistemas deste ano e aos poucos a gente vai detalhando e mostrando na prática as novidades para vocês, beleza? Espero que vocês tenham curtido esse vídeo, deixa o joinha se sim, compartilha com parentes e amigos e nos vemos em breve, é claro, com muito mais. Até lá, tchau, tchau.